Se você acessa a internet, você deve ter percebido a polêmica que aconteceu nos últimos dias sobre esse filme aqui, do diretor Christopher Nolan. E a polêmica diz respeito, mais especificamente, à escolha dos atores. A produção do filme, ao escolher os atores, escolheu essa atriz aqui para fazer o papel de Helena de Troia. E você deve estar se perguntando por que eu estou falando desse filme, se o nome do canal é meu canal de leituras, né? Mas se você quer saber, fica aqui comigo nesse vídeo e vamos nessa, né? Bom, e por que esse filme tem muito a ver com o nosso canal, né, que é sobre leitura de livros? Porque esse filme foi embasado ou inspirado por uma obra da literatura grega chamada também A Odisseia, uma obra escrita pelo poeta Homero, uma obra bem conhecida de uma maneira geral, né, porque é entendida como uma obra clássica da literatura grega. Mas quando a gente para analisar essa polêmica, né, de pessoas que discordaram ou concordaram com a escolha da atriz por ela ser ou não parecida com o que está no registro da literatura grega, isso nos levanta uma questão interessante para ser discutida, né? Que é a questão de o filme que é produzido, embasado em alguma literatura, ele deve ser totalmente fiel a essa mesma literatura ou não? Quando você lê um livro e logo depois algum produtor, algum diretor resolve elaborar um filme sobre esse livro, você espera que esse filme seja fiel ao livro que você leu? Ou você concorda que é possível usar de qualquer tipo de licença poética, licença filosófica, para fazer alterações no filme? Esse é o ponto da questão. E eu quero trazer para vocês, além desse exemplo da obra Odisseia, outros filmes que se inspiraram em obras literárias, né? E a gente vai ver se eles foram fiéis ou não, né, a essa obra literária. E no final eu quero dar minha opinião sobre se eu concordo ou não com tudo isso. Então vamos começar com a obra do poeta grego, né? Eu estou aqui com esse livro que traz não só a obra Odisseia, mas a obra Ilíada, né? São dois textos escritos pelo mesmo poeta, Homero, né? E a Odisseia, se você já leu, você deve saber que ela trata a respeito da história de um homem que sobreviveu à guerra de Troia e que agora tinha que voltar para a sua terra natal. E no percurso dessa viagem, ele passa por diversos desafios. Uma outra obra que também tem a ver com esse contexto de guerra de Troia é a obra Ilíada, do também autor Homero. A Ilíada já pega um pouco da guerra, enquanto que a Odisseia narra essa viagem, a Ilíada pega um pedaço da guerra e relata, né, dando ênfase principalmente no guerreiro Aquiles. Mas o que especificamente essas obras dizem a respeito dessa personagem que a gente vai tratar, né, que causou tanta polêmica na internet, que seria a Helena de Troia? Vamos ver aqui. Então, o primeiro trecho que eu quero ler para vocês diz assim, ó, na obra Odisseia: entanto, Helena do alto assoma camarim flagrante, qual Febe de arco de ouro. O texto está escrito numa linguagem mais rebuscada, né? Um pouco difícil de entender, mas o que Homero está dizendo aqui é que Helena apareceu de maneira flagrante, né? E que ela é semelhante a Febe de arco de ouro, que seria um apelido ou um outro nome usado para a deusa Diana, ou deusa Ártemis, na Grécia. Então, Homero está literalmente dizendo que a beleza de Helena se assemelha à beleza de uma deusa, né? Até aqui isso não nos ajuda muito, porque não descreve especificamente como ela era fisicamente, né? Só está aqui exaltando a beleza de Helena, né? Na outra obra que trata do mesmo contexto, né, e que também menciona a Helena, a obra chamada A Ilíada, a gente vê um outro relato a respeito da beleza de Helena. Diz assim, ó: a torre, vendo aproximar-se Helena, dizem baixo entre si: não sem motivo, povos rivais aturam tantos males, que porte e garbo, efígie é das deidades. Então aqui é o momento em que os guerreiros veem Helena na torre, né, acima da muralha, e elogiam a sua beleza. Eles estão dizendo assim, em outras palavras: caramba, esses guerreiros que estão batalhando por Helena, eles não batalham à toa, porque de fato ela é muito bela. É mais ou menos isso que ele quer dizer. E também compara a deuses, né? Efígie é das deidades.
mais um elogio e mais uma comparação à beleza de Helena. Mas ainda assim também não menciona um aspecto mais específico fisicamente dela, né? Para a gente dizer se parece ou não com a atriz escolhida pelo diretor do filme A Odisseia. Mas na obra A Ilíada tem mais um trecho que é a primeira descrição, parece ser a primeira descrição física com alguma característica física de Helena. Diz assim: a Helena, bracicândida, vem íris nas feições de Laódice do Antenório, príncipe Helicaon, dileta esposa. O restante não importa muito, mas está falando que a deusa Íris foi até Helena, né? E quando menciona Helena, fala que ela é bracicândida. E qual o significado dessa expressão? Isso aqui está dizendo que os braços de Helena são brancos, são claros, né? E aí isso parece nos dizer duas coisas. Quer dizer, isso nos permite interpretar de duas maneiras. Ou isso aqui é uma descrição dizendo que Helena tinha a pele branca e clara, ou isso, se a gente vê a interpretação mais poética, quer dizer que essa clareza tem a ver com algo místico, com algo divino mesmo, como se fosse um brilho dos deuses, né? Logo, a gente percebe que nas duas obras de Homero, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, né, nós não vemos descrições específicas sobre as características de Helena de Troia. Mas o que eu fiz para aprofundar um pouquinho mais e saber como é que seria mais ou menos Helena, né? Se ela seria mais parecida com a atriz escolhida, com a Lupita Nyong'o, ou não, né? Eu fui lá no ChatGPT, colocar aqui para vocês. Então diz assim, ó, a resposta do ChatGPT. Se combinarmos os textos de Homero com o que sabemos sobre a população da região de Troia, na Idade do Bronze, século 13 e 12 a.C., podemos imaginar Helena da seguinte forma. Aí ele nos deu algumas imagens, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Ela com a pele mais clara, cabelo pouco ondulado, né? Aqui também uma pintura com ela com a pele clara. E várias outras imagens. Aqui está um pouco mais pardo, né? Mas a característica que mais predomina, né, é a clareza da sua pele. E aí diz assim, ó, provável aparência: pele clara, levemente dourada pelo sol mediterrâneo, cabelos longos, espessos e ondulados, provavelmente loiros escuros, castanho claro ou dourado. Diversos autores antigos, posteriores, associaram a Helena a cabelos claros, olhos grandes e expressivos, cabelos longos, espessos e ondulados, provavelmente louro escuro, castanho claro ou dourado. Diversos autores antigos posteriores associaram Helena a cabelos claros, olhos grandes e expressivos, possivelmente castanhos claros, mel ou verdes, rosto harmonioso, simétrico, com traços delicados, nariz reto e bem proporcionado, pescoço elegante e postura nobre, estatura um pouco acima da média feminina da época, corpo esguio, mais saudável, resultado de uma vida aristocrática. Veja, é preciso fazer uma observação aqui. Quando eu destaco o fato de o texto dizer que Helena era muito bela, e já que a gente está falando em relação à escolha da atriz, eu não quero dizer que a atriz não é bela, porque ela é bela sim, né, a atriz escolhida. Mas pelo que a gente viu até agora, ela não está de acordo com os pequenos detalhes que tem na obra e também com a possível aparência de como seria Helena de acordo com o povo daquela época, né? Para complementar essa análise sobre o texto de Homero e a relação ou não que ele tem com a escolha da atriz, Lupita Nyong'o, eu quero mostrar aqui para vocês um artigo que o professor de filosofia Francisco Razzo elogia a Helena sobre a escolha de Christopher Nolan. Quero destacar só um trecho desse artigo. Ele diz assim, Francisco Razzo: dirão que o mito é plástico, que cada pessoa reescreve Homero à sua imagem, que houve Helenas de todas as cores ao longo dos séculos. E é verdade, em parte. Só que ninguém reescreveu Helena de fora dela. Reescreveram-na de dentro da própria tradição, brigando com Homero e não fingindo que Homero não existe. Nolan obedece a um departamento e chama isso de diálogo com o texto.
Inverta o caso. Oxum é a orixá iorubá da beleza, do amor e das águas doces, cultuada da Nigéria ao terreiro de Candomblé aqui do lado. Imagine um diretor entregando Oxum a uma atriz dinamarquesa, loira, justificando a opção criativa pela força e pela postura que viu nela. O escândalo seria imediato e teria razão de ser. Ninguém tira a deusa negra das águas para pintá-la de branca, por altivez de espírito atriz. Pois é exatamente esse gesto que Nolan faz na direção contrária. O desrespeito à memória de um povo não corre num sentido só. Quem desrespeita a Grécia desrespeitaria a África no dia em que a conta virasse. Só não vira porque a Grécia entrou na lista das culturas que se pode reescrever sem pedir licença. Então, o professor Francisco Rades já faz uma análise bem mais crítica, né, a respeito dessa escolha da atriz Lupita Nyong'o. Para eles foi um desrespeito muito grande, né, com a literatura grega, com a cultura grega, com a fidelidade do texto. Mas eu quero falar com vocês agora sobre um outro filme que tem a ver também com texto, né, com alguma obra literária. Acho que em 2014, muita gente viu esse filme aqui, ó. E quem viu esse filme e é um leitor da Bíblia, né, que faz parte da literatura tanto judaica quanto também da literatura ocidental, viu que esse filme mostrou algumas coisas ali que não necessariamente estavam de acordo com o texto bíblico, né? Bom, e o livro no qual esse filme se inspira, né, é a Bíblia. E a história contada no filme está mais especificamente no primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, né? E se você assistiu o filme, você viu que na hora da construção da arca, esses seres aí, ó, ajudaram Noé a construir a arca, né? Mas vamos ver aqui no texto da Bíblia se isso é mencionado. Lá no capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó, faça para você uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Lá no versículo 22 diz assim, ó, Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. E se você ler o capítulo inteiro, os dois capítulos 6 e 7, você vai ver que nada é mencionado sobre esses seres terem ajudado a Noé. Então esse é um ponto aqui que o filme não está de acordo com o que o relato do texto diz. Um outro ponto diz respeito à personalidade do Noé no filme. Você vai reparar que lá no filme ele fica num conflito assim muito grande depois que Deus dá essa missão para ele de construir a arca para salvar uma parte da humanidade, os animais. Ele entra meio que em parafusos assim, fica num conflito interno. Aí ele se mostra um Noé bem inseguro, né? E isso também não é mostrado no texto, no relato bíblico, né? O texto bíblico também não dá grandes detalhes, mas ele diz apenas que Noé ouviu a missão de Deus e foi lá e cumpriu o que Deus lhe tinha ordenado. A Bíblia não traz essa ideia de que Noé entrou em conflito consigo mesmo, se isso era verdade ou não, se dava para fazer ou não. Então é mais um ponto aí que diverge. O terceiro ponto que eu quero destacar é no que diz respeito aos animais dentro da arca. Você vai reparar que no filme, Noé produz uma espécie de incenso ou fumaça para fazer os animais dormirem durante o dilúvio, né? Eu vou ler aqui mais um trecho da Bíblia a respeito, para você verificar o que a Bíblia diz sobre isso, né? Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Entraram com eles, de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves e tudo que tem asas. Todo ser que respira, todo ser que tinha o fôlego de vida veio a Noé, de 2 em 2, e entraram na arca. Um macho e uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram na arca, conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias e as águas subiram, elevando a arca acima da terra. Veja que também não menciona sobre os animais dormirem durante todo o dilúvio. Com toda certeza, é lógico que os animais dormiram algum período dentro da arca, né? Mas não de acordo com o que é apresentado no filme. O terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês vem desse filme aqui, ó.
que saiu um ano antes do filme de Noé. Esse filme veio de um livro, ou se inspirou em um livro, que é esse livro aqui, A Menina que Roubava Livros. E se você já leu esse livro, você deve saber que conta a história de uma menina que perdeu os pais, perdeu o irmão e é adotada por um casal. A história dela se passa na Alemanha nazista, no contexto de perseguição aos judeus. E no meio dessa história, dentro dessa história, ela se apaixona pela leitura e começa a roubar livros, né? E o mais curioso disso tudo é que essa história é narrada pela própria morte. Quando você assiste o filme, você vê que tem uma voz ao fundo, que é a voz do narrador. E você percebe que essa voz é masculina, né? Se você entendeu no livro que quem narra a história é a morte, e ao assistir o filme você vê essa voz masculina, você entende pelo filme que a morte é uma entidade masculina, né? Mas no livro, logo no início, quando a morte começa a falar, narrar a história, você percebe outra coisa. Veja o texto, o que o texto diz. Por favor, mantenha a calma apesar da ameaça anterior. Sou só garganta, não sou violenta, não sou maldosa, sou um resultado. Então veja que as palavras, os termos que o narrador, a morte, utiliza, nos remetem ao sexo feminino. Logo a gente subentende, pelo livro, que a morte é uma mulher. E o filme diz o contrário, né? Utiliza uma voz masculina. Um pouco da diferença, né? do que o filme mostrou em relação ao livro. Os outros dois pontos que eu quero tratar, que é o fato de um personagem chamado Hans Huberman, segundo o livro, é o pai adotivo da personagem principal, a Lisa. Ele tem um momento que ele é agredido pelos guardas alemães, né? E no filme, quando ele parece representar essa cena, na verdade os guardas só dão uma advertência a ele, ele fica meio nervoso. O terceiro ponto seria que no filme, no livro, a Liesel, a personagem principal, ela rouba vários livros, e no filme são só 3, salvo engano, né? São bem menos livros do que é mencionado na obra. Então, você viu que dos filmes que são produzidos baseados em obra literária, muitas vezes tem diferenças em relação à obra, que são grandes, né? São às vezes até bem contrárias ao que a obra diz, e outras diferenças bem mais leves, como essas últimas que eu citei da menina que roubava livros. E o fato é que essas diferenças que a gente vê em algum filme que saiu de alguma obra literária, essas diferenças podem ser enquadradas no que a gente chama de licença poética, licença filosófica, licença visual. Nenhum filme, nós vamos concordar com isso, nenhum filme é literalmente igual ao que o livro diz, né? O livro no qual ele se embasou. Mas o fato é que, às vezes, como consumidor de filmes e também de leitor de livros, isso vai nos incomodar, dependendo do que a gente pensa a respeito. No meu caso, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, quando um filme diverge bastante ou diverge em questões essenciais em relação à obra. Questões mais simples, como o que foi dito a respeito da menina que roubava livros. A quantidade de livros que ela roubou não é igual à quantidade que foi mostrada no filme. Uma pessoa foi agredida ali no filme, mas no livro, mas no filme não foi só uma conversa. Isso são alterações que são bem simples, isso não bagunça muito, ou não sai muito da originalidade do livro. Tranquilo, isso é só minha opinião, eu queria saber qual é a sua opinião a respeito disso. Você já assistiu algum filme que veio de um livro que você já leu? Coloca aí nos comentários o nome do filme que você já assistiu, que veio de um livro. Coloca se ele foi fiel ou não. Coloca se você acha legal ou não que esse filme seja fiel ao livro. E até o próximo vídeo do canal.